sabe o que é Manic Pixie Dream Girl, ou, segundo o Wikipedia, garota maníaca fada sonhadora. Mas nesse vídeo a gente vai ficar usando o termo em inglês, ok? A Manic Pixie Dream Girl é um tropo narrativo que se tornou muito conhecido nos últimos 15 anos, mais ou menos. Um pouco menos do que isso. Não exatamente 15 anos, o cara fez o texto em 2007. Já tá 2022, Carissa. E assim, não é necessariamente um tropo narrativo interessante e legal, mas ele é bem naturalizado na cultura pop. Esse tropo narrativo foi cunhado no ano de 2007 pelo crítico americano Nathan Rabin. Ele analisava o filme de 2005, Tudo Acontece em Elizabethtown. A partir da personagem da Kirsten Dunst, ele começou a observar que existiam alguns padrões comuns em personagens femininas dentro do audiovisual, na verdade dentro de filmes. Mas se a gente for parar para analisar, a gente vai encontrar esse padrão não apenas nos filmes, tá? Nas séries tem demais. E aí você me pergunta, tá, mas o que é a Manic Pixie Dream Girl? Então, são personagens femininas, personagens mulheres, né? Cisgênero normalmente. E são personagens bonitas, mas que, em teoria, elas não são convencionais. São personagens que possuem algumas manias estranhas, elas são consideradas meio diferentonas. São personagens que são inteligentes, mas elas não são extremamente inteligentes. Não é nada que seja uma inteligência exagerada ou que seja algo extremamente fundamental na construção daquela personagem. Ela pode ser inteligente, mas não inteligente demais ao ponto de ultrapassar o protagonista masculino, tá? Elas são meio impulsivas, seguem as próprias regras, possuem gostos incomuns para música, para roupas. Elas têm um estilo muito próprio que é diferente e meio que grita assim: eu não sou como as outras garotas. São personagens que não ligam para o que os outros pensam. Geralmente também elas são as pessoas que se apresentam ao protagonista. Ele geralmente observa essa mulher, ele se interessa por ela, mas eles não têm coragem de falar com elas e, em geral, em muitos filmes, são elas que vão lá e se apresentam para eles. São mulheres que aparentemente têm uma personalidade forte, mas com o passar da narrativa a gente começa a perceber que essa personalidade, que é forte, que é diferente, que é impulsiva, ela só existe ali dentro do filme para impulsionar o protagonista homem. Elas são uma alavanca. E tem uma coisa que é muito importante quando a gente observa uma Manic Pixie Dream Girl. Elas são uma idealização. Elas entram ali numa lógica de uma mulher ideal, mas sempre através da visão de um homem. Ela é a garota legal, mas através do olhar masculino, cisgênero e heterossexual. Essas personagens, se fossem bem desenvolvidas, elas seriam incríveis. Mas o que acontece é que uma Manic Pixie Dream Girl, ela nunca é bem desenvolvida, porque elas existem dentro da narrativa como uma alavanca para esse protagonista masculino. Ela existe para amadurecer esse personagem homem. Então, essas personagens estão nesses filmes para mudar a vida desse protagonista, o que transforma elas em simplesmente personagens sem grandes personalidades, assim, porque a personalidade dela é apenas o que é conveniente para melhorar a vida desse homem. É uma personagem que no fim acaba não sendo muito desenvolvida. Eu falei recentemente, né, sobre, enfim, a síndrome de Trinity, onde existem mulheres fortes que lutam e no fim as personalidades são apagadas. No caso da Manic Pixie Dream Girl, existe algo semelhante, mas não igual. Essas personagens, elas têm uma personalidade que é esquisita e chama atenção, mas fica muito clara, sabe? A idealização e a função delas dentro do roteiro do filme, dentro da narrativa, apenas para ser o trampolim desse protagonista. É fácil a gente acabar não prestando atenção nisso, porque elas são tão engraçadinhas, tão bonitinhas, tão fofas,
mas acaba que muitas vezes elas são apenas isso, essa idealização. E aí você não tem tempo para estar ali observando de fato quem é essa personagem. Um exemplo interessante de uma personagem que é uma Manic Pixie Dream Girl, mas que existe dentro da narrativa para questionar, inclusive, esse tipo de, enfim, personagem, é a Summer, de 500 Dias com Ela. A gente passa o filme inteiro vendo a Summer a partir do olhar do Tom, que é o protagonista. E pelo olhar dele, a gente consegue perceber o tempo todo que ela é essa mulher assim, que não tá preocupada com o que os outros pensam, ela é fofinha, ela tem um gosto musical diferente, foi ela que se aproximou do Tom, ela existe dentro da narrativa para fazer o Tom crescer como personagem. Ela tem todas as características de uma Manic Pixie Dream Girl. A grande diferença da Summer é que ela naturalmente foi idealizada para ser uma Manic Pixie Dream Girl e mostrar pra gente, público, que o Tom tá ali idealizando aquela mulher. É óbvio que, assim, muita gente analisa esse filme através de uma outra lógica. A Summer foi colocada várias vezes como a grande vilã do filme. E um dia, quem sabe, eu faço um vídeo só analisando 500 Dias com Ela e todas as questões que o filme traz. Mas é importante que quando a gente pense na Summer, especificamente, existem algumas outras que estão aí para subverter, digamos assim, esse tropo narrativo, mas quando a gente pensa na Summer, ela é realmente a personificação da Manic Pixie Dream Girl, mas ela é essa personificação porque queriam falar sobre o tema, essa ideia do cara bonzinho, mas que na verdade ele só idealiza a mulher e ela existe ali, né, como um trampolim para a vida dele. É quase uma personagem que não tem vontades próprias, que não deseja as coisas por si só. E aí, no 500 Dias com Ela, quando a gente se afasta, né, e começa a ver as coisas através de uma outra ótica, né, sem ser sempre através do olhar do Tom, o filme coloca isso em alguns momentos, ele faz paralelos, né, entre a realidade e a expectativa do Tom. Quando essas coisas acontecem, quando esses momentos acontecem, a gente consegue ver a Summer mais como uma pessoa e não como uma idealização. E o cinema tem essa mania de colocar mulheres através dessa lógica do olhar masculino que idealiza. Olá, male gaze, já falei um pouco de você por aqui. Só clicar aqui em cima no card para ver o vídeo, né? Outra coisa que é interessante a gente observar é que os homens que geralmente, né, precisam da Manic Pixie Dream Girl, eles são homens bem solitários ou depressivos. E muitas vezes esses caras eles podem ser tímidos, como é o caso do Tom, de 500 Dias com Ela, ou eles podem também ser aquele cara maníaco por trabalho e que só pensa nisso e que a vida dele é a carreira. Um bom exemplo disso é o filme Doce Novembro, que o personagem do Keanu Reeves, ele só quer saber de trabalho até ele conhecer a personagem da Charlize Theron, que é uma Manic Pixie Dream Girl, tá? Na revista, né, onde o termo apareceu pela primeira vez, eles fizeram uma lista de filmes que tem Manic Pixie Dream Girl e eles mostram, né, nessa lista que não é algo novo, que não é porque o filme Tudo Acontece em Elizabethtown é de 2005 que isso é algo que começou com esse filme. Na verdade, se a gente for olhar, décadas e décadas de cinema hollywoodiano apresentam isso. Então é uma lista bem interessante e alguns dos filmes que eles citam são bem antigos. Então essa lista é bem misturada. E aí a gente tem como exemplo o já citado aqui no vídeo, né, Doce Novembro. A gente tem o Outono em Nova York, Se Meu Apartamento Falasse, Annie Hall, Bonequinha de Luxo, Joe e o Vulcano, entre outros títulos. Então, assim, dá pra gente perceber que não é algo novo, é algo que existe realmente há bastante tempo. Apesar de realmente ser um tropo narrativo que traz muitas coisas negativas, a gente precisa também pensar que nem todo filme que parece que tem uma Manic Pixie Dream Girl possui de fato, porque aí a gente pode pensar num filme que tá nessa lista, né, que é o Annie Hall. E nesse filme, a personagem da Diane Keaton, ela preenche, sim, várias das características. Ela é uma mulher pouco convencional, ela tem manias
estranhas, diferentes, ela não liga muito para o que estão pensando sobre ela. E assim, poderia até se dizer que ela serve para impulsionar o personagem masculino. Só que ela é muito mais do que isso. Porque quando a gente analisa o próprio filme, a gente consegue perceber que ele é muito mais do que um filme para impulsionar a narrativa masculina. Ele é um filme sobre um relacionamento que não dá certo. Mesmo que, enfim, o personagem principal, ele queira que esse relacionamento dê certo. Só que o que eu acho que a gente precisa observar dentro de Annie Hall é como a personagem da Diane Keaton, ela existe além disso, além da trajetória daquele homem. Ela é uma personagem que realmente tem uma personalidade forte e bem trabalhada, que inclusive foi influenciada pela personalidade da Diane Keaton, a atriz que protagoniza o filme, né? Então, assim, ele traz essas características da Manic Pixie Dream Girl, mas ele é mais do que isso. A personagem é mais do que uma Manic Pixie Dream Girl. Então, isso aqui é importante, sabe? A gente conhecer esses tropos, mas a gente tá sempre questionando eles também, porque existem as subversões. E, óbvio, esse filme é de muito antes, né, da criação desse termo, mas é importante observar que nem tudo que parece uma Manic Pixie Dream Girl é uma Manic Pixie Dream Girl. Então, é isso, assim, a gente tem muitos filmes que possuem esse tipo de personagem, é um tropo narrativo comum e recorrente, mas a gente precisa também prestar atenção, porque muitas vezes parece que é uma personagem pouco desenvolvida, mas ela é mais do que isso. Então, o importante é conhecer, ficar de olhos abertos e perceber que, enfim, existem nuances, tá? Coloca aqui embaixo se você lembra de outros filmes que possuem uma Manic Pixie Dream Girl. Se você gosta desse tipo de personagem, se você acha esse tropo meio complicado. E é isso, não esquece de conhecer o meu Apoia-se, me ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui pro canal. E é isso, gente. Tchau!